Olá, seja muito bem-vindo ao eCast, conteúdo do mercado imobiliário toda semana para você. Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Akram Rajab, eu sou o Master Franqueado Regional da Remax aqui no estado de Santa Catarina e eu já estou aí basicamente há 16 anos no mercado imobiliário. Iniciei minha carreira na Flórida, nos Estados Unidos, na cidade de Fort Lauderdale, e hoje já tenho uma carreira também aqui no Brasil, quase 12 anos trabalhando na Bahia, na cidade de Ilhéus, primeiro como corretor, depois como dono de imobiliária, por fim como um franqueado e hoje atuando fazendo a expansão da Remax aqui no estado de Santa Catarina, que eu posso e gostaria muito de compartilhar com todos vocês e fazer até essa provocação aqui através desse podcast e desse projeto fantástico do Rômulo e do Edgar Ueda, que é o Inside Mob, né? E esse eCast, onde a gente pode compartilhar e ouvir e aprender com tantos profissionais que fazem parte desta família, que é o Inside Mob e que estão dentro do mercado imobiliário. A minha provocação, eu gostaria muito de falar nesse momento, era quem é o nosso cliente, né? Aí vai depender muito de quem sou eu, qual é a minha função, qual é o meu papel neste momento no mercado imobiliário. Por exemplo, se eu sou dono de uma imobiliária, quem realmente é o meu cliente? Na minha concepção, na nossa concepção, o seu cliente é o seu corretor de imóveis. Ele é o profissional que deveria pelo menos requerer 80% do seu tempo, né? Na preparação, na qualificação, na instrução, enfim, na motivação. E o que a gente acaba percebendo no mercado é que muitas vezes o papel da imobiliária se confunde com o papel de um corretor de imóveis, onde o dono da imobiliária, ele muitas vezes é apenas mais um corretor de imóveis dentro da própria equipe e acaba até trabalhando em concorrência, até uma concorrência desleal, eu diria, com a sua própria equipe, né? Então, acredito que como empresário, devemos entender o nosso papel e falar, bom, eu quero ser um corretor ou eu quero ser dono de uma imobiliária? E qual a função que eu preciso exercer em cada um dos papéis que eu me proponho a realizar, né? Isso falando, obviamente, em trabalhar na alta performance. A gente pode ser tudo, como o pato. O pato caminha, o pato voa, o pato nada, mas faz tudo mal feito, né? Então, a ideia é se tornar de fato um especialista e seguir a metodologia Kaizen de se preparar, de se qualificar, de ser 1% melhor, ou pelo menos buscar ser esse 1% melhor dentro da sua função, dentro da sua atividade no dia a dia. E acredito muito que a fórmula do sucesso tem tudo a ver com isso, com o dia a dia, com a constância, né? O Paulo de Vilhena, um grande amigo, escritor, enfim, um palestrante do mercado imobiliário, ele fala que a fórmula do sucesso são práticas simples, repetidas diariamente de forma disciplinada. E acredito que isso que faz a diferença na vida e na carreira de qualquer pessoa, independente da função que ela ocupe ou que ela se propõe desenvolver. Mas voltando ao tema, se eu for um corretor de imóveis, quem é realmente, verdadeiramente meu cliente? Bom, a resposta mais óbvia, obviamente, é o comprador de imóveis. É assim que o mercado se comporta, é assim que a gente aprendeu há anos, né? Trabalha que o corretor vende um produto, vende um imóvel a um comprador. Porém, eu gostaria de deixar uma outra visão, que é como os mercados maduros já trabalham, já adotam há muitos anos, que é o exemplo que a própria Remax atua no mundo inteiro e outras redes também. E quando eu falo mercado maduro, eu estou me referindo ao mercado canadense, ao mercado americano, ao mercado europeu, Portugal, Itália, né? Até mesmo na Argentina, que apesar da crise econômica tem um mercado imobiliário que tem
tido um crescimento exponencial e um amadurecimento também muito grande, sobretudo após a chegada da Remax lá em 2004, se eu não me engano. Mas então, se eu sou um corretor de imóveis, eu deveria olhar cada vez mais para o proprietário do imóvel e não apenas para o comprador. Ou seja, buscar um pouco da metodologia aí da famosa do Mário Quintana, do poeta Mário Quintana, onde ele diz: não corra atrás das borboletas, ao invés, cuide do seu jardim que as borboletas virão. Nos Estados Unidos tem uma máxima muito grande no mercado imobiliário que é: if you list, you last. Ou seja, se você listar, se você captar, você permanece, você dura no mercado imobiliário. Corretores que só correm atrás do comprador muitas vezes acabam migrando para outras profissões ao longo do caminho e não perduram, não constroem carreiras sólidas de alta performance no mercado imobiliário. Ao contrário, aquelas pessoas que sim, que são focadas em fazer captações, que são corretores especialistas, especializados, muito bem posicionados em um bairro, em um empreendimento, em um perfil, em um nicho, esses sim acabam criando relacionamento, construindo uma reputação tanto pessoal quanto profissional, adquirindo essa bagagem, esse conhecimento, esse know-how, esse relacionamento, se tornando de fato um expert, um especialista, e aí sim fica ainda mais fácil receber indicações e também as captações. E se eu faço uma captação e essa captação ela é feita de forma exclusiva, ou seja, onde eu faço a gestão, a representação daquele proprietário, como se de fato um procurador fosse, onde eu vou cuidar e zelar pelos interesses daquele proprietário e vou ao mercado buscar um comprador, muitas vezes trabalhando inclusive com qualquer corretor e com qualquer imobiliária, independente se ele é um corretor autônomo, se ele está na franquia A, imobiliária B, não importa. Neste momento eu sou representante do proprietário e eu preciso buscar um comprador e eu vou ao mercado buscar esse comprador e pagar a metade dos honorários, como manda a norma, a etiqueta, enfim, os usos e costumes de boa parte do mercado imobiliário no Brasil e no mundo, que é 50% para cada lado, o meio a meio, o famoso 50. Então eu faço essa pequena provocação, deixo aqui o meu muito obrigado pelo tempo de todos vocês, e esse é um tema que a gente poderia tratar por horas e horas e aprofundar muito. Eu sei que muitas pessoas ainda não trabalham fazendo parcerias como a sua primeira opção, mas o que eu diria é que isso é mais do que necessário. Hoje em dia é uma obrigação até para se manter relevante no mercado, trabalhar em parceria, conectado com outros profissionais, com outros especialistas e entregar uma melhor experiência ao usuário final, seja ele o comprador ou o proprietário, ou seja, entregar a satisfação, ir em busca dessa experiência do usuário e não apenas ir em busca de honorários, e que mesmo compartilhando honorários, ainda temos uma margem de lucro excepcional comparado com as outras profissões que existem aí. Falamos da margem de lucro de 900, 1.800, 3.600%. Essa é uma margem comum, corriqueira no mercado imobiliário tradicional. Claro, levando em consideração o valor que eu invisto em um anúncio e quanto que eu recebo caso eu consiga vender, seja sozinho ou seja em parceria. E também outro número que faz com que tenhamos cada vez mais essa vocação para trabalhar em parceria é que há dados do mercado em que apenas 30 a 50% dos negócios são feitos entre corretores imobiliários, ou seja, com a participação de todos os corretores imobiliários, o que quer dizer que não vale a pena trabalhar em competição, em concorrência com o mercado, e sim em parceria, porque de 50% a 70% dos negócios hoje estão sendo feitos sem a participação sequer de nenhum corretor imobiliário, feitos através de grupos de WhatsApp, entre porteiros, síndicos, zeladores, advogados, amigos, parentes, enfim, startups, aplicativos, cada vez mais, é um mercado que cresce cada vez mais. Então, seja relevante, esse é o meu conselho, trabalhe conectado com outros especialistas, trabalhe com gestão exclusiva, defenda os interesses do seu cliente, quer ele seja o comprador em uma negociação, quer ele seja o proprietário em outra negociação.
E era isso aí. Meu muito obrigado a todos vocês. Desejo vê-los aí, quem sabe, no próximo episódio. E muito obrigado e bons negócios a todos.